A defesa do Escritório Brasileiro do X enviou ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, um ofício com o pedido feito pelo Congresso dos Estados Unidos para ter acesso aos e-mails das ordens judiciais emitidas por ele e direcionadas à X-Corp, responsável pela gestão da plataforma. O envio ocorreu neste final de semana. Os documentos foram incluídos no inquérito das milícias digitais, do qual Musk passou a ser investigado por determinação de Alexandre de Moraes. Na solicitação, o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pede que a X-Corp envie todas as ordens que foram emitidas por Moraes que tenham relação com a moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdos e a remoção ou bloqueios de contas na plataforma. No ofício enviado pela X Brasil ao STF, a defesa afirma que a ordem da Câmara norte-americana foi cumprida, mas ressalta que os documentos pedidos são confidenciais e se encontram resguardados por sigilo judicial e pediu à autoridade do país que mantenha e respeite a confidencialidade e o sigilo. E na tarde desta segunda-feira, Elon Musk publicou no seu perfil do X que as leis dos Estados Unidos impedem a plataforma da qual é dono de participar em corrupção que viole as leis de outros países. De acordo com o empresário, abre aspas, é exatamente isso que Alexandre de Moraes está exigindo, fecha aspas. Ana, começo essa aí com você, essa declaração aí de Elon Musk, foi publicada aí agora há pouco no X, né? Falando sobre a questão da legislação dos Estados Unidos e do pedido do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Paula, agora a confusão tomou um rumo bem diferente daquele que o Barroso disse que tomaria, né? Barroso disse num vídeo que esse assunto estava encerrado, esse assunto Elon Musk estava encerrado. Não é bem assim, não, ministro, porque o Elon Musk colocou o dedo num problema que agora pode atingir, Paula, inclusive as outras plataformas, como o Facebook, como o YouTube, como o Instagram, porque o que o Elon Musk ele disse nesse tweet, né, que ele não pode, ele tem que comply, ele tem que obedecer às regras que estão aqui nos Estados Unidos. Existe uma lei aqui chamada FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, ou seja, tudo ali dentro que tem várias cláusulas ali sobre propinas, corrupção, mas também desrespeito às leis de outros países. As empresas americanas não podem sair por aí pelo mundo desrespeitando as constituições dos países em que essas empresas estão estabelecidas, né? E têm suas filiais, como o Twitter, como o Facebook, enfim, já que no Brasil precisa de um escritório. E agora eles vão ter que investigar também o Rumble, só para a gente lembrar, o Rumble saiu do Brasil exatamente por se negar a descumprir a nossa Constituição e as leis vigentes no país. Então, Paula, vai dar uma boa confusão, porque o Elon Musk apenas não expôs o que está acontecendo com o Twitter, o antigo Twitter estava acontecendo, né? Mas também abriu uma outra porta para que as outras empresas sejam também investigadas e cobradas com sanções, aí varia muito de sanções a multas, enfim, se elas quebraram esse Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA. Barroso se enganou. Uma frase do Elon Musk resume todos esses dias, né, de discussão entre Elon Musk, Alexandre de Moraes, juristas, mas uma frase só que ele disse em um tweet dele recente: a lei está violando a lei no Brasil. Esse foguete de Elon Musk não vai dar ré e a caixa de Pandora está aberta. Adalberto Piotto, quero te ouvir. Nessa solicitação aí do comitê do Congresso americano, eles pedem
que seja divulgada, né, as decisões, as ordens emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes que tenham relação aí, abre aspas, com moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdos e ainda a remoção ou bloqueio de contas aí na plataforma X, fecho aspas, para esse pedido aí do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e esse ofício chegou ao ministro Alexandre de Moraes neste final de semana. Vou só colocar uma observação. O Elon Musk cita, obviamente, a legislação americana, mas eu só vou insistir neste ponto. As regras foram quebradas pelas decisões do STF, foram quebradas aqui no Brasil. A Constituição brasileira já determinava, por exemplo, o impedimento de censura, já quebrava, obviamente, já proibia completamente julgamento sem devido processo legal. E é tudo isso que aconteceu. A exigência que fez nessa denúncia que o Elon Musk fez em relação ao ministro Alexandre de Moraes, especificamente, nominalmente, ele citou o ministro, dizendo, olha, pediam para a gente assumir a derrubada de um perfil ou o bloqueio de alguma conta, seja lá por qual razão, nós assumimos, ou seja, as redes assumiram, sendo que era uma determinação do Supremo, no caso do ministro. Seremos investigados agora, ou analisados, ou seja lá o nome que isso possa ter, pelo Congresso americano. E primeiramente porque nós mesmos, a mais alta corte do país, está sendo acusada de quebrar a própria regra constitucional existente aqui desde 1988, com a qual já estávamos acostumados, a qual já estava pacificada, a regra, o regramento geral já estava pacificado. O que os Estados Unidos estão fazendo é olhar, obviamente, para o caso brasileiro, dizendo, olha, isso não pode uma empresa americana estar envolvida nisso, e o que Elon Musk está dizendo, olha, queria que nos envolvêssemos nisso, e não aceitamos. E cita, obviamente, uma regra americana, porque, claro, é uma empresa sediada nos Estados Unidos com uma filial no Brasil. Mas o mais importante, porque há toda uma narrativa pretensiosa, inclusive, para variar, mentirosa, mas muito pretensiosa, que estão querendo impor a legislação americana sobre o Brasil, os valores americanos. Não, os valores de liberdade de expressão, de democracia, os valores ocidentais já estão aqui no Brasil, já são nossos. Estão escritos na nossa Constituição. Então, essa mentira não vai colar. E é pior se continuar com isso. É melhor retroceder e voltar apenas ao seio constitucional da regra previsível. Ponto. Está lá escrito. Ninguém precisa inventar nada.